Eu sou Leila Donari e esse é o meu podcast Todo Mundo Pode Entrar. Um espaço seguro para falarmos sobre qualquer assunto, especialmente sobre inclusão. Portanto, seja bem-vindo. Aqui, todo mundo pode entrar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse programa, mas eu sempre gosto de enfatizar que é um prazer enorme estar aqui com o Todo Mundo Pode Entrar. E hoje, continuando o assunto da semana passada sobre superdotação e altas habilidades. Eu vou receber duas convidadas, não é só uma. Gente, esse papo vai render assim muito. Eu tô até vendo a gente extrapolar o tempo aí. Esse papo vai render muito e é um assunto super importante. Antes de começar e apresentar as minhas convidadas, eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, 1,60 de altura, tô com cabelo preto levemente ondulado, um brinco circular na orelha, tô usando uma blusa de meia manga bem estampada, fundo preto e várias cores. Tô sentada com o microfone na minha frente. Atrás de mim tem uma parede preta, uma folhagem, ao centro uma TV com a logo do meu programa Todo Mundo Pode Entrar. E é com muito prazer e já queria aqui agradecer a presença da Paula e da Ileia. Antes delas fazerem as suas audiodescrições, eu já vou apresentá-las, pode ser? Pode. A Paula é uma superdotada identificada, mãe de 2 superdotados e casada com um superdotado. E eu queria ler uma frase que ela falou pra mim antes de começar o programa. Ela falou pra mim que nesse mundo da superdotação, a oportunidade faz a diferença. Isso me tocou profundamente, Paula, e eu queria já te agradecer. E eu também tô aqui com a Ileia, uma grande querida amiga. Eu tive a oportunidade de conhecer a Ileia porque ela trabalha com conteúdo sobre maternidade no Instagram. E a Ileia, assim, ela fala sobre os assuntos mais diversos possíveis dentro deste mundo da maternidade. A Ileia é advogada, tem, assim, um conhecimento sobre a advocacia brilhante, inclusive já trouxe várias pautas relacionadas a várias questões, tanto na pandemia, e eu tenho uma imagem muito assim, sabe, muito forte disso. A Ileia, ela milita por muitas coisas que ela acredita, como advogada, como mãe. Então, se vocês quiserem segui-la, é Multiverso Mãe, o Instagram dela. E a Ileia tá aqui porque ela recentemente, né, ela identificou, lembrando que não é diagnóstico, eu posso errar durante esse programa, mas eu estou aprendendo, tá bom? É identificação. A Ileia identificou os seus 2 filhos como superdotados e é também uma possível superdotada, ainda sem identificação. E é por isso que essas maravilhosas estão aqui e eu vou passar, então, primeiramente para vocês fazerem a audiodescrição de vocês. Por favor, Ileia, pode começar. Vamos lá. Eu sou uma mulher branca de 1,73. Tenho cabelos levemente loiros, alisados. Estou com um brinco de argolas dourado com uma roupa de meia manga azul. Obrigada, Ileia. Paula? Eu sou uma mulher morena de 1,63. Tenho os cabelos bem pretos. Estou usando óculos, uma blusa de tricô vermelha. E eu tenho traços indígenas. Arrasaram. Obrigada, gente. Bora começar esse papo sobre superdotação. Paula, vou começar com você. Paula, eu fiquei assim muito tocada pela sua história. Eu já sei te conhecer, porque eu já percebi que é uma história de superação, sem dúvidas. Eu às vezes me incomoda um pouco esse termo superação, mas eu acho que tem histórias que de fato, né, tem a ver com isso. E a sua história, sem dúvidas, é uma delas. E eu queria que você contasse pra gente, Paula, como é que foi a sua vida, a sua primeira infância? Quando que você se descobriu uma pessoa superdotada? Conta pra gente um pouquinho aí da Paula, pra gente conhecer essa Paula, que é uma pessoa superdotada. Certo. Eu fui uma criança, né? Eu nasci uma criança nascida e crescida na Bolívia. Eu sou do altiplano, lá das alturas. Nossa! Então, lá a educação é boa, mas
não tem, na época que eu era criança, não tinha identificação nem nada disso. Eu venho de uma família muito pobre, então as oportunidades eram as que tinham realmente de graça. Então, e aquelas que eu conseguia correr atrás, porque a minha mãe ela ficava preocupada com outras coisas, alimentação, coisas básicas, né? Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu me casei, tive filhos. Com quantos anos você veio pro Brasil? Com 22. 22. Até então tinha tido uma infância muito pobre. E como é que era você aos 22 anos? Eu vim pro Brasil para trabalhar como babá. Entendi. Tentando me superar. Terminei o ensino médio na Bolívia, trabalhando ao mesmo tempo em uma casa de família como babá. Tentei começar a faculdade, mas era impossível dar conta do trabalho e da faculdade e tentar se manter, porque eu não tinha casa, não tinha ninguém para me sustentar. Eu trabalho desde os 13 anos, então foi uma vida bem difícil. Já teve ocasiões que eu não fui para a escola por causa que não tinha o livro que todos os colegas iriam levar e o professor exigia em sala de aula, só que eu não tinha condições de comprar, então eu precisei faltar. Quando eu mudei para o Brasil, eu tive meus 2 filhos, aí que começou a minha história com a superdotação. Meu filho mais velho com 4 anos, ele teve uma depressão infantil, aquilo que nos chamou muita atenção. Quais eram os sinais? 4 anos, gente. Quais eram os sinais? Assim, Então, que você ele percebeu? teve problemas porque a família... teve uma discussão na família e ele não conseguiu lidar com aquilo. Adultos que discutiram na frente dele e ele não soube o que sentimento ele estava sentindo. Ele amava a pessoa que tinha discutido, mas ao mesmo tempo ele estava sentindo um ódio. E ele não sabia descrever. Isso causou nele uma depressão ao ponto de que você oferecer brinquedos, levá-lo no shopping, nada tirava aquela criança do lugar, do sofá. E aquilo nos chamou bastante atenção. E a gente levou ele para uma psicóloga também, a equipe da escola. Na época, ele estudava em escola particular, nos falou, vocês já prestaram atenção nessa criança? Ele é diferente. E você nunca tinha percebido? Nem você, nem seu marido? É que os pais de primeira viagem, a gente se sente muito... que a gente é prepotente quando olha algo a mais no filho. Então, se você está olhando para ele, ele é inteligente demais, mas é porque é meu filho, você pensa desse jeito. E foi passando. Desculpa te interromper. Esse preconceito, ele é muito presente na nossa sociedade. Qualquer ambiente que você chega e fala, não, mas eu tenho um filho com altas habilidades, a primeira coisa que a pessoa pensa quando ouve é que a gente acha que o nosso filho é melhor do que todas as outras crianças. Sim, é o tabu das altas habilidades e superdotação, né? Que a criança é só inteligente. Exato. Né? E aí nós descobrimos, né? Veio a identificação com 4 anos. Não era possível fazer a identificação na época. Hoje já é possível a partir de 2 anos e meio. Na época não podia, então veio uma pré-identificação. Falaram que ele tinha indicadores de altas habilidades de superdotação. Então, a gente conviveu com aqueles indicadores. Eu comecei a descobrir aquele mundo, ir para congressos, tentar, como mãe, tentar me informar para poder dar o melhor suporte possível. Chegamos na fase dos 6 anos e fizemos a identificação, onde que veio realmente que ele era superdotado. Aí foi quando a nossa família totalmente constituída foi se desintegrando no sentido de que meu marido virou presidente de uma associação que nós tínhamos em Londrina e as histórias das famílias foram chegando para ele, das crianças que sofriam dentro de sala de aula. Teve até uma criança que a pedagoga falou para a mãe, olha, seu filho é um monstro, tira da escola. E a criança somente tinha altas habilidades que a escola não sabia trabalhar da forma certa. Então, aí, o que aconteceu? Meu marido começou a se desestabilizar emocionalmente. Ele não estava dando conta porque ele enxergava a criança que ele era.
Ele começou a se enxergar nessas crianças. Aí o que aconteceu? Ele precisou ir correr para uma identificação na fase adulta e veio a identificação. E aquilo, aí ele recebeu a identificação. Eu, como mulher, eu não tenho... Até então eu não tinha nenhum título, eu apenas tinha terminado o ensino médio, eu era casada com um professor doutor. Tipo, o que eu tinha para a sociedade era o que meu marido me deu. Eu não tinha conseguido nada, entre aspas. Aí o que acontece? Eu comecei a falar, todo mundo falava, mas você tem indicadores. A minha primeira reação foi, não sou superdotada. E eu Você não se achava digna daquele diagnóstico, Paula? Não. Não, porque a sociedade se encarregou de tirar isso de mim. Sim. A sociedade se encarregou de... Porque eu era filha de uma empregada doméstica. Então, eu nasci para ser empregada doméstica para a sociedade. Eu era... Meu pai abandonou minha mãe, então eu era uma filha de ninguém. Então, eu nasci para ser isso. A sociedade queria que eu seja isso. Aí, quando você chega... Quando um monte de pessoas vem falando, não, você... É notório que você tem uma inteligência a mais. Aí, eu não tenho. Aquilo começou a me desestabilizar de um ponto que eu precisei 8 meses de terapia. Antes de fazer... Para aceitar que você poderia ser uma superdotada. Quando eu estava pronta, a psicóloga chegou e perguntou, agora você... O que você acha de fazer o teste? E eu fui e fiz. Sim. E aí veio a surpresa, né? Porque para mim foi uma surpresa, tanto que eu não aceitei. Não aceitei, demorei para aceitar. Porque eu realmente, e eu ainda, acontece que eu luto com algumas questões. Claro que transformou minha vida. Mudou, pós-diagnóstico. O que mudou, Paula, pós-diagnóstico? Desculpa, pós-identificação, Leila. Gente, eu talvez ainda fale diagnóstico, porque eu sou da saúde, eu tô acostumada com o diagnóstico, mas eu tô aprendendo que na superdotação é identificação. O que veio, então, depois da identificação? O que mudou? Exatamente isso, me deram uma identidade. Eu vivi 36 anos da minha vida sem identidade, sem saber. Eu me sentia a pessoa mais esquisita dentro da escola. Por quê? Por quê? Porque a minha escola era desenvolvida para mulher ser mulher e homem ser homem. E eu era a menina das ferramentas, eu era a menina que jogava futebol, eu era a menina que amava entrar embaixo dos carros para tentar... Eu era a que desmontava a TV, eu era a que arrumava as rádios na minha casa. Só que a sociedade na época não estava preparada para isso. A escola enxerga como um problema tudo isso, né? Isso. Não, tá desencaixado. Você era um problema. Você se sentia esse problema, então? Tanto que eu estudava numa escola que tinha os trabalhos manuais para mulheres e os trabalhos manuais para homens. Até imagino que era das mulheres. Tricô, crochê. Eu bordava chorando, olhando para o outro lado da sala, que os meus amigos faziam eletricidade, carpinteria, e era aquilo que eu amava. Mas a professora brigava, batia, porque eu não podia fazer aquilo. Entendi. Ô, Paula, e você se identifica, então, com uma superdotada em quais aspectos? Porque eu já aprendi, semana passada, que existe a questão da superdotação relacionada à inteligência acadêmica, existe a superdotação relacionada aos esportes e outras, né? Que agora eu não vou me recordar de todas. Mas como é que você se identifica? Eu tenho 3 áreas que não são os queridinhos da escola. Ah lá, gente, isso é maravilhoso falar, porque eu acho que tanta gente vai se encontrar, sério mesmo, eu acho que tanta gente vai olhar pra isso e falar, meu Deus, eu sofri uma vida inteira sem saber quem eu era, sabe? Porque autoconhecimento é vida, você se conhecer, né, sei lá, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria experimentar. Quais são as áreas? Desculpa te interromper, mas eu fico muito empolgada. Eu sou produtiva criativa, que é aquela criança, adulto que não gosta de nada pronto. Eu preciso construir. Se você me der... Tipo, eu tenho um filho também produtivo criativo. Então, ele odeia brinquedos prontos. Então, você tem que dar algo para ele construir. É isso que é a vida. Então, o produtivo, a criança, o adulto,
Até o adolescente, até o adulto produtivo criativo é aquele que tem aquela oficininha escondida, sabe? Que vai fazendo carrinho de rolimã, eu acho como... Carrinho de rolemã, Então, esse seria o produtivo criativo, aquele que... A gente fala que o produtivo criativo é aquele que produz o conhecimento. Legal. Já o acadêmico é aquele que consome. Ele consome um monte de conhecimento. O produtivo criativo produz. Eu sou da área dos esportes, que também é o odiado dentro da escola, porque é aquele aluno que não para quieto. Por quê? Porque ele está fazendo uma estrelinha, ele precisa, o corpo tem essa sobreexcitabilidade de movimento. Que aquela escola... Na escola, geralmente, o professor vai olhar para aquele aluno dando, rolando, só que quando ela perguntar, ele vai responder certinho a resposta. É porque o corpo dele precisa daquilo. E a escola também não está preparada, porque a escola não dá para aquele aluno momentos assim. Só tem 2 horários de educação física e olha lá. Na semana inteira. Essa palavra sobreexcitabilidade, ela entrou na minha vida, né, com a identificação dos meus filhos. E ela trouxe... É uma palavrinha, mas ela trouxe sentido para tanta coisa, né? Porque a vida do superdotado, ela se resume em isso, né? É uma excitabilidade acima do normal em todos os aspectos. Então, se vai estudar muito. Se não tá afim de estudar, não tá afim de estudar. Se tá se movimentando muito, é muito. Se tá muito bravo, é muito bravo. Se tá muito triste, é muito triste. Então, essa palavrinha, ela trouxe, assim, luz para a sua vida. E aí, Paula, então você é criativa, produtiva, tem esse lance com os esportes e tem mais uma característica. Liderança. Também pode ser uma questão do superdotado. Temos superdotados com altas habilidades em liderança. Então, o liderança também é o que não vai bem na escola. Ele não é um dos queridinhos, porque depende muito da escola também. Se a escola... se souber aproveitar essa liderança daquela criança e potencializar, ele pode ser usado para benefício, tanto da escola quanto das turmas, dos amigos. Mas geralmente é aquele aluno questionador, aquele aluno que vai ser... O superdotado já é questionador. O liderança é aquele que vai liderar a gangue mesmo. Entendi. Que é aquele que vai ir na escola e ele vai falar pro professor que ele está errado, que ele fez uma questão errada, ele vai liderar o grupo para levar, só que o professor não está preparado para isso. Ou seja, os seus 3 perfis, não sei se eu posso chamar de perfil, mas assim, esses perfis de identificação não é bem aceito, bem visto na escola. Eu ainda não conheço uma escola que tenha. Pois é. Que tem essa habilidade de lidar com os superdotados. Porque, gente, assim, pra mim é muito claro. Eu tô descobrindo um mundo que eu não sabia que existia, né? Na verdade, eu fui atrás de trazer esse tema porque eu vejo muitas mães querendo ter diagnósticos de superdotação ao invés de outros diagnósticos, como autismo, TDAH. E eu pensava assim, gente, mas por quê? É bonito ter superdotação? Não é, deve ter alguma questão também nessas pessoas, né? E aí, esse foi o meu grau de interesse em trazer esse assunto. E agora eu descubro um mundo que as pessoas não têm noção que existe. E o quanto isso é grave, porque essas crianças, elas são as crianças que atrapalham a sala de aula, elas são as crianças que são desinteressadas, indisciplinadas, desrespeitosas. Gente, como é importante. Leia, como é que você entra nesse mundo da superdotação? Conta pra gente. Então... É através dos filhos, né? Foi através do Augusto e do Felipe. Em especial do Augusto. O Augusto hoje ele tá com 10 anos de idade. Seu mais velho ou mais É o meu mais velho. Eles têm 1 aninho de diferença. 1 ano e 3 meses de diferença. O Augusto tem 10, o Felipe tem 9. Quando eu engravidei do Augusto, a última criança, assim, da minha família tinha sido meu irmão. Meu irmão tem hoje 31 anos de idade. Vai fazer 31 anos de idade. Então, assim...
Eu não convivia com crianças próximas. Então, tudo que o Augusto fazia, para mim, estava dentro de um padrão de normalidade. Até porque a minha tia, a minha mãe falavam que eu fazia igualzinho, né? Então, aquilo foi... Então, assim, o Augusto era uma criança que ele demorou bastante para falar, mas ele tinha uma comunicação não verbal muito clara, muito expressiva. Então, ele sabia contar, a gente identificava os números que ele estava contando com 1 ano de idade, né? Tem vídeos do Augusto com 2 aninhos fazendo contas simples com bolinhas, sabe? Da piscina de bolinha. Ele enfileirava as bolinhas, batia nas bolinhas e dizia quantos tinha. Não era uma contagem. Então, tinha 4 bolinhas. Ele tirava 2 e falava 2. E a gente achava que aquilo era normal do desenvolvimento dele. Ele entrou na escola com 2 anos e pouquinho, a pedido dele. Caraca. Colocava um monte de livrinho, caderninho na bolsa e vamos pra cola. Eu falei, acho que esse menino tá precisando de estímulo, não convive com muitas crianças, vamos colocar na escola. Foi pra escola com 4 aninhos. A primeira questão, a professora chegou pra mim na primeira semana de aula e falou assim: Augusto, tem algum problema de audição? Eu falei, não tem. Por quê? Não, porque a gente chama, ele não responde. E eu já tinha percebido isso. Falei, espera um pouquinho. Ao invés de ficar repetindo, né? Augusto, ei, Augusto. Chama uma vez e espera. Tem uma hora que ele vai te responder. E aí, no dia seguinte, ela falou, eu fiz aquilo que você falou e deu certo. Ele realmente tá ouvindo, mas ele tá tão focado ali na atividade dele que ele demora pra entender que tem outra pessoa querendo interagir com ele. Aí passou mais um tempinho, ela me chamou. Eu fui chamada pela coordenadora. Imagina, uma criança de 4 anos na educação infantil, né? Ele tinha... A fala da Paula, eu já tava aqui, nossa, passei por coisas muito parecidas. Então, ele também tinha 4 anos. Eu fui chamada na escola pela coordenadora, uma reunião com a presença minha e do meu marido. Eu assim, que a criança de 4 anos de idade tá fazendo a ponto dos pais precisarem ser chamados, assim, conjuntamente na escola. E aí, chega a professora com o estojo dele, 1 mês de aula, vira o estojo, assim, na mesa, os lápis mastigados, assim, ó, de comprido, de fora a fora. E eu falei, o que isso quer dizer, né? E ela, pela primeira vez eu ouvi essa palavra. Ela falou, você já ouviu falar sobre superdotação? Sobre altas habilidades? Eu falei, não, nunca ouvi falar sobre altas habilidades. Superdotado a gente ouve, mas qual que é a impressão que a gente tem, né? O senso comum de superdotado é o gênio, aquela pessoa absolutamente fora da curva. Que lê com 1 ano e meio. Que fala russo, né? Aquela que decora todas as bandeiras, aquela coisa. Sim. E altas habilidades eu nunca havia ouvido falar. E aí ela falou, o que acontece? A gente propõe uma atividade em sala de aula que as crianças têm 30 minutos para desenvolver, o Augusto desenvolve em 5. E nos outros 25 minutos, eu preciso que ele se comporte para que os amigos terminem. E ele não consegue ficar quieto 25 minutos. Eu falei, poxa, mas ele tem 4 anos de idade. Ele não tem amadurecimento para entender que ele precisa ficar quieto, engessado, que ele não pode conversar com o coleguinha do lado, porque o coleguinha tem que terminar, sei lá também que atividade que faz com 4 anos de idade, né? Que precisa de 30 minutos. Gente! Mas enfim, e aí eu falei, dá uma folha para essa criança desenhar. Quer que eu traga uma resma de papel para a escola? E aí eu recebo... Assim, a minha primeira devolutiva do padrão escolar, né? Que eu venho batendo de frente até os dias atuais. Que foi o quê? Nós não podemos tratar o Augusto diferente dos outros alunos. Para que ele tenha direito de ter uma folha a mais para uma atividade extra, isso precisa vir de algum lugar. Porque se um pai chegar aqui e me perguntar por que o Augusto está recebendo tratamento diferenciado, eu preciso explicar. Foi uma psicopedagoga que mandou, foi a psicóloga, foi um médico. Precisa ter um laudo, precisa ter alguma coisa. Desculpa interromper. Isso é algo muito sério, né? O meu filho, com mesma idade, 4 anos, a professora fazia o enriquecimento, seria aquela folha extra escondido da pedagoga.
Ela fazia isso, mas ele passou a educação infantil o primeiro, maravilhosamente bem. Mas por quê? Porque ele, que nem Hileia estava falando, eu tenho dois, um é praticamente meu estilo, né? E o outro é aquele típico superdotado. Tipo, ele, letras com 1 ano e meio, já sabia, passou na UEL com 12 anos. Então, ele é aquele típico superdotado. Só que a professora, aí depende muito da vontade da professora, da vontade do olhar, da equipe né? pedagógica. Porque a escola, geralmente, ela se apega em aquilo. Eu preciso de um laudo, eu preciso de um... Mas ela não precisa, ela é só fazer Era dar uma folha o pro enriquecimento, menino. Exato, né? O enriquecimento. Ele pode mais, né? É nítido. Por que não, né? E a gente, independente de identificação de altas habilidades ou não, o ser humano, ele é muito plural. Muito. Para ser todos tratados com uma base tão rigorosa de padrão ali na primeira infância. Eu decidi, a condição do meu filho é completamente diferente, mas eu decidi tirar o meu filho do ensino regular num dia que eu fui numa reunião de pais e eu recebi uma prova de matemática do meu filho, rabiscada e rasgada. Meu filho tem deficiência intelectual, meu filho não fala, é não verbal, o meu filho não pega num lápis, entende? Ele não consegue, ele não tem noção do que é uma letra. E a professora falou, aqui tá a provinha de matemática dele, assim, você sabe, né? Tá riscada, rabiscada. Gente, meu filho... ele jamais teria que ter recebido aquela prova. Não é esse tipo de atividade que vai avaliar o meu filho. Não é porque os amigos recebem que ele tem que receber. Exato. E ali eu entendi. Falei, não, a escola regular, nenhuma tá preparada pro meu filho, né? E assim, por que ele vai ficar aqui sofrendo? Eu vou continuar lutando pela inclusão escolar. Mas... não é lugar dele aqui nesse momento, né? Então, assim, o quanto a gente precisa evoluir, né? Exato. O nosso sistema educacional, ele é completamente antiquado, né? E eu falo isso, né? Volto a repetir, não só para o neurodiverso, mas para multiplicidade de seres humanos que a gente tem. Porque é essa questão. Às vezes, você não precisa ser um superdotado, mas você tem uma criança que gosta de esporte, você tem uma criança que gosta de matemática. Você já parou para refletir que a gente tem média na escola? Então, você tem que ser mediano, que a gente sabe que existe um sinônimo para essa palavra, que é a palavra medíocre. Todo mundo tem que ser medíocre. Se você vai bem em ciências, em geografia, mas você vai muito mal em matemática, a escola não vai falar assim, vem aqui, você vai ser uma ótima geógrafa, uma ótima cientista. Não, você é péssima em matemática. A gente vai bater em cima disso. Sim. Vamos treinar matemática. Pega matemática. Você não tem aptidão para aquilo. Mas é isso que o sistema educacional hoje... às custas de sofrimento daquela criança. Exato. Né? Então, assim, eu com 4 anos de idade do Augusto tive esse primeiro... ele lá na educação infantil. E eu falei, tá, vocês são escola, o que que eu faço? Eu nunca ouvi falar disso, não sei o que que eu faço. Vai pra psicopedagoga. Só que aí a gente enfrenta essa outra questão, que os profissionais da saúde mental, muitas vezes, não têm o conhecimento específico para tratar sobre altas habilidades. Certo. E aí que muitas vezes vem os falsos diagnósticos, eles existem. Eu sei que existe também uma outra, né, questão um pouco mais complexa, mas aí vem os falsos diagnósticos muitas vezes de TDAH, da criança que não para quieta. De bipolaridade, porque a criança com uma emoção muito exacerbada, uma hora ela tá extremamente feliz, na outra ela tá extremamente deprimida. Né? De autismo, por quê? Porque entra no hiperfoco, porque não quer falar com as pessoas, porque não tem pares na escola. Então, eu fui parar numa psicopedagoga que ela falou mais ou menos igual a Paula falou. Olha, seu filho com 4 anos de idade, ele tem sim, ele demonstra traços de altas habilidades para a área intelectual, para a área acadêmica. Ele vai muito bem em matemática com 4 anos de idade, ele já lia. Ele já escrevia, né? O nominho dele, ele escreveu com 3 anos de idade. Só que aí o irmão também fez a mesma coisa. Então, pra mim, até então, tava tudo certo. Ela falou, só que o emocional dele é de uma criança de 4 anos de idade.
E é essa distância que depois também, com a questão da identificação, a gente descobriu a palavrinha correta, que é assincronia, né? Então, esta assincronia com 4 anos de idade causa nele um descompasso emocional. Legal. Legal falar pra quem tá em casa que, de repente, é aquele filho que... De repente, ele é seu professor. Ele tá ali falando uma coisa pra você que você nem sabe sobre o que ele tá falando. Do nada, ele tá chorando por conta do pirulito, do carrinho. E você fala, meu Deus, como é que pode meu filho ser tão inteligente pra uma coisa que nem eu sei direito e, ao mesmo tempo, emocionalmente, ser tão parecido com uma criança da idade dele? Exato. Essa sincronia também acontece em questões de movimentação. Fisiologicamente falando, Sim, né? Por exemplo, a criança que é muito inteligente, acima da média, academicamente, ela tem dificuldades geralmente motoras. E não é o traçado fino, não é nada disso. Tipo, meu filho com 4 anos, ele lia, escrevia e lia livros muito bem, mas ele não sabia pular com 2 pezinhos. Ele pulava com muita dificuldade. Até a noção espacial das coisas, tromba muito. Uma vez eu fui buscar o Augusto na escola com um roxo, que era um risco, assim, ó, no meio do rosto. Foi parar na enfermaria, tava com aquele roxo. O que aconteceu com ele? Ele trombou no pilar da escola. O pilar tá parado lá, desde que a escola foi construída. Mas ele deu conta de trombar com tudo no pilar da escola. Então, assim, e isso é outra... A gente vai repetindo os padrões, né? Eu fui uma criança muito desastrada. Sou até hoje. Uma pessoa muito desastrada. Tô sempre com roxo na perna, que eu não faço a menor ideia de onde apareceu. Roxo no braço. E prendo o pé e bato o dedinho no sofá. E, meu filho. É meu filho. E vambora. E vai tocando. E aí, a identificação do Augusto veio com quantos anos? Então... lá nos 4 anos, com essa recomendação da psicopedagoga, que era uma questão de assincronia do emocional, a gente achou que enquanto não tivesse prejuízo cognitivo, com prejuízo na escola, e ele era um excelente aluno, a gente não precisava se preocupar. E aí a gente corta para 2023. Quando eu percebo o meu filho com 9 anos de idade entrando em sofrimento social. Então, e assim, o irmão dele me trazendo, os dois estudam na mesma escola, com idade próxima, as turminhas são próximas, né? E aí, o meu filho mais novo, o Felipe, mãe, hoje o Augusto ficou sozinho na hora do recreio, né? E o Augusto ama ler, ele é um devorador de livros, o Felipe também, mas o Augusto com mais intensidade. E eu percebi que ele começou a levar muito livro para a escola. E eu falava, mas que horas que você lê isso? E aí, na hora do intervalo. Eu fico, nossa, mas intervalo geralmente é o momento que todo mundo quer brincar, quer qualquer coisa, menos ler, estudar, né, informação. E ele tava se isolando pra ler. E assim, aí a gente foi observando. Só que eu comecei a ficar muito preocupada, porque eu comecei a entender que o Augusto, ele estava normalizando situações que não eram normais. Então, de exclusão, de bullying, de falta de atenção da equipe escolar. Então, assim... Sabe quando você pergunta assim, filho, como foi seu dia na escola? Foi tudo ótimo. Aí você começa a fazer perguntas específicas, assim, tipo, o que você fez hoje na hora do intervalo? Com quem você conversou hoje na hora do intervalo? E aí ele, porque os meus amigos gostam de jogar futebol muito, né? Veio ano passado, foi aquela coisa pós-Copa do Mundo, então as crianças ficaram completamente obcecadas por futebol e os meus filhos não. E aí eles gostam de jogar futebol, eu não gosto. Então eu acabo ficando sozinho. Eu tentei jogar e me empurraram, me chamaram disso e daquilo. Mas tá tudo bem. E eu, não, tá tudo bem. Você não precisa ser o melhor jogador do mundo, mas as pessoas não podem falar assim com você porque você não atingiu, enfim, a expectativa dela. Não, tá tudo bem. Eu, não está tudo bem, filho. Hoje os meus amigos, eu queria falar muito e meus amigos falaram que eu sou um palestrinha, falaram que eu falo demais. E aí eles falaram, deixa o Augusto aí, foram pro outro lado. Mas tá tudo bem, eu gosto de ficar sozinho.
Não tá tudo bem. Não está tudo bem. Filho, você tá entendendo que não tá tudo bem? E ele tava super normalizando isso. E aí ele começou a vir pra casa com questões assim, ao mesmo tempo, né? Por que ninguém gosta das mesmas coisas que eu? Por que na minha turma ninguém é como eu sou? Né? Ou perguntas assim muito complexas, como por exemplo, o que acontece depois da morte? Nós somos cristãos, então nós explicamos para ele dentro do contexto cristão o que a gente acreditava que acontecia após a morte, mas sempre com uma forma muito lúdica, com palavras apropriadas para a idade deles. A gente em casa conversa absolutamente sobre tudo, responde todas as perguntas deles, né? Mas com esse contexto voltado para eles. E a gente achou que foi uma conversa super tranquila. Nós estávamos na mesa fazendo a refeição, explicamos, conversamos sobre a morte e tudo mais. Foi cada um para um canto. Quando a gente volta, o Augusto estava chorando, desesperado, pensando como seria a morte dele, como seria a minha morte, do meu marido, do irmão, e como ele não sabia lidar com aquilo, porque, né, mais uma vez a questão do emocional com a complexidade de informação, enfim. E aí foi aonde a gente foi para psicóloga, e daí veio essa questão das altas habilidades, começamos a investigar. E aí a gente descobre o que eu chamo de lado B da superdotação. Porque o senso comum conhece os estereótipos. E a mãe que acha a criança que o filho dela, né, que acha que o filho dela é melhor que todo mundo. A criança nerd que vai no programa de televisão e faz aquelas contas absurdas de cabeça. O bebezinho que fala russo. A bebezinha que sabe as bandeiras de cor. Isso é ser superdotado. E não é. Na verdade, o superdotado, ele é uma pessoa inserida no mundo, como todos nós, que tem as suas diferenças e não tem direito de exercê-las. No mundo que não tá preparado pra ele. É basicamente isso, né? São pessoas que se identificam, que muitas vezes encontram seus pares, muitas vezes não encontram seus pares, e aí que eu acho que é o grande problema, né? E que estão inseridas num contexto que não tá preparado para eles quase que em lugar nenhum, né? Essa sensação de inadequação, ela é constante. E eu tive muito isso na minha vida. Então, lidar com a identificação do Augusto foi algo muito difícil para mim. Você teve que olhar pra você. Eu tive que olhar pra minha infância. Por isso que a gente fala, quanto mais cedo você chegar com essa identificação e proporcionar para aquela criança essa identidade, isso vai fazer diferença, talvez não agora, mas lá no futuro, quando ela for um adulto. Temos estudos da professora Susana Pérez que mostram que os adultos, a maioria dos adultos que foram identificados com aqueles diagnósticos errados, autismo, TDAH, tem muitos. Atinge 80 e pouco % que eles foram. Aí quando chega na fase adulta a ser identificados como superdotados, a gente entra numa negação. A maioria de nós entramos em uma negação, tipo... Por que a escola não me olhou? Temos adultos, que nem o caso do meu marido, ele passou pela escola, pela família, ele passou pela universidade, ele chegou no doutorado e ele só foi identificado após ter um filho. Olha como o sistema falha com esse indivíduo, porque esse deveria ser um trabalho da escola, lá no básico, né? Hoje em dia nós temos mais informação, hoje... Podemos falar que não é falta de informação, mas ainda temos casos em que professores, que nem Hileia estava falando, o aluno é bom em ciências, mas ele é ruim em matemática, então não é superdotado, porque superdotado tem que ser bom em tudo. Exato. E o problema é quando ele é bom, que nem eu tenho o meu mais velho, que ele é bom em muita coisa, só que quando ele comete o erro... Nossa. Ele fica devastado. Não... Ele fica... Por quê? Porque vem a cobrança. É justo você? A cobrança de que ele precisa ser perfeito.
como se já não fosse suficiente ele se cobrar. Porque Ele se cobra, é pesado pra ele, né? Tá nesse lugar também, né? E os superdotados temos essa tendência. A gente tem essa tendência de querer que tudo seja certo. Por exemplo, na fase adulta, a gente sofre. Eu estou no curso técnico. Eu acabei de arrumar uma briga com a professora, porque trouxeram uma questão para mim, meus colegas, sou representante da turma, como boa superdotada. Aí trouxeram uma questão, eu analisei aquela questão profundamente, eu falei, tem um sentido. Seguir o caminho correto que manda a lei, né? A lei da justiça, né? Inclusive. Seguir o caminho correto, levei para pedagoga e tudo mais. Aquilo tudo se virou contra a minha pessoa, porque a professora levou isso para uma situação pessoal. E isso que acontece. Isso aconteceu com meu filho mais novo, isso aconteceu com meu filho mais velho, isso acontece com a maioria dos superdotados. A escola ela é um espaço de desenvolvimento da pessoa. Mas, por algum motivo, a gente entrou num sistema onde a gente tem essa questão de hierarquia, de autoridade. Então, assim, o Augusto ele já ouviu frases, por exemplo, assim... Aqui a boquinha fica fechadinha e os seus ouvidinhos que vão trabalhar. Entendeu? E ele é uma criança que a professora começa a explicar a matéria e ele quer ajudar a professora a explicar. Eu sei disso, eu já estudei isso. Eu lembro, teve uma situação, inclusive, em que acho que foi mostrado alguns quadros da Tarsila do Amaral. E a gente tinha ido para São Paulo, eu levei os meninos na Pina, né, na Pinacoteca, e lá tem o antropofagista da Tarsila do Amaral. E eu tenho foto com quadros dessa artista. E aí as crianças ficam assim, ai, nada a ver, ai, nada a ver, entendeu? Então é difícil. Muito. Porque ele tava super feliz com aquela informação e de repente ele tem toda aquela felicidade minada. Tipo, nossa, eu estou completamente inadequado falando isso. Exato, eu preciso entrar aqui nessa caixinha, né? Que foi desenhada. Que foi desenhada para todos nós, só que todos nós somos diferentes, únicos. E como é que faz, né? É muito complexo, né? Essa questão, ela vem com o masking, né? Que é esse mascaramento do seu perfil real. Que é uma coisa que os estudos... Acho que os primeiros estudos que abordam a questão do masking, pelo menos quando eu fui pesquisar, eu só achava estudos voltados aos autistas. Sim. Mas é uma questão que acontece dentro dos perfis de altas habilidades. Pra você poder se enquadrar ali, né? Dentro de uma sociedade que não olha pra você. Então, se eu não tô sendo visto, eu preciso dar um jeito de me enquadrar aqui dentro desse perfil, que não é o meu, que é completamente diferente do que eu sou. Mas eu não vou ser eu pra agradar, né? Exato, porque se você não é o desobediente, o transgressor de regra, você é o esquisitão. Exato. Né? E aí vão te nomeando de qualquer coisa que fuja do padrão. E aí a gente volta na questão do meu dilema, né? Vendo a identificação do meu filho. Porque daí a gente se reunia com a psicóloga e vinha essas questões. Tipo, o Augusto é uma criança que tem esse espírito de justiça. E eu falava, ele tem, mas eu também tinha. Né? Ele é aquela criança na escola que invade o problema dos outros. E aí eu lembrava, eu falava, meu Deus, mas eu fazia isso também. Check pra tudo. As brincadeiras, ele coordena as brincadeiras, ele inventa regras novas para as brincadeiras e ele quer que as crianças brinquem. E aí, assim, o Augusto nem tanto, mas o Felipe é assim. Então, foi vindo a identificação da família inteira. Então tá, da família inteira. Do seu filho mais velho, do seu filho mais novo, sua e do seu marido. E do meu marido. Caraca. Né? Porque, assim, o Augusto, ele é autodidata, ele aprendeu alguma coisa sozinho? E eu falei, não, mas o meu marido é um músico super elogiado pelos colegas dele, que nunca teve uma aula de bateria. E ele toca bateria. Então, assim,
aquilo eu falei, meu Deus, o buraco é muito mais embaixo do que eu tô imaginando, sabe? Sim. Então, assim, eu e meu esposo, a gente não tem... Eu falo que nós somos pseudo-identificados. Entendi. Porque a gente não tem o laudo formalizado. Infelizmente, a gente não tem política pública para que isso seja acessível para toda a população. Então, se você não tem essa identificação ali no ambiente escolar, na rede pública... Na primeira infância, eu, enquanto adulta, procurar o Sistema Único de Saúde, não vai ter. Não vai ter. Uma identificação. Ou você procura um particular, ou você não tem essa assistência. E aí os profissionais são escassos, então é caríssimo. É oneroso. Então, assim, e a gente fica nessa, né? Eu tenho uma amiga que o marido dela foi identificado recente, e ela insiste muito. Ela vai fazer sua identificação. Eu falo, mas não vai mudar nada. Você sabe que a Maria, hoje, semana passada, falou sobre qual que é a importância de se identificar. E aí ela trouxe algumas questões, depois você vai assistir. E uma é sobre você mesmo, sobre o autoconhecimento, sobre a importância de você entender que você não era esquisita, né? Você não era a estranha, você que às vezes se culpou uma vida inteira por conta de não se enquadrar, na verdade tinha um porquê, né? Então eu acho que essa identificação, mesmo na fase adulta, fala pra gente, Paula, ela é importante, né? Eu acho que o sentimento é que você morou dentro de uma caixa e quando essa caixa é aberta, você começa a enxergar a cor. Você começa a enxergar um mundo colorido. Você começa a se dar permissão para fazer aquilo que os outros não te deram. Que a sensação é que te colocaram tantas cadeias nas mãos, nos pés, nos olhos, na boca, né? Tantas cadeias até num jeito de pensar. Que quando você chega a essa identificação, opa, agora eu sou dono de mim mesmo e eu consigo minha liberdade, porque não é só, às vezes não é só o ambiente escolar, às vezes é a família que te faz isso. Sim. É a família, é a escola. Não por maldade, né? Mas por falta de informação Falta mesmo. de conhecimento. Porque eu lembro, por exemplo, na minha infância, de deixar minha mãe doida. E ela falar, por que você é assim? Por que você não é igual todo mundo? Por que com você tudo tem que ser diferente? E eu me sentia péssima, porque eu falava, na minha cabeça eu tava assim, eu não sei. Eu não quero, né? Eu não queria ser assim. Eu queria ser igual a todo mundo, eu não queria arrumar o problema. Sim. E aí, mas isso também foi muito importante nesse processo de acolher o meu filho. Sim. E aí a gente começa a estudar, porque a gente percebe... A primeira reunião que eu tive na escola, eu fui com a psicóloga na escola, levar o laudo do Augusto, eu e meu marido. E nessa primeira reunião, uma das primeiras frases assim, que foi ditas, tipo... mas ele nem é o melhor aluno da turma dele. Na turma dele tem crianças que têm notas muito maiores que a dele. E eu, assim, na hora eu já pensei assim, vai dar trabalho. Vai ser difícil. Vai ser difícil, porque a gente tem que desconstruir. Mas como que você desconstrói um padrão de uma pessoa que não está interessada nessa desconstrução? Então, recentemente a gente passou por um... Posso contar esse caso? Com certeza. O Augusto... A gente não mudou ele de escola ainda. Nem ele, nem o Felipe. Nem entrei na questão da identificação do Felipe ainda, né? Que tem perfil completamente do irmão. Assim, tem cabelos brancos aqui. Não é à toa. Eles são diferentes. São. Tô completamente diferente. Mas só pra contar esse caso do Augusto. Ele teve essa identificação ano passado. Ele não tava numa turminha que ele conseguia lidar muito bem ali com as crianças e tal. Então a gente resolveu mudar de turno. Falei, vamos sair do período da tarde, vamos pra manhã. Eu acho que de manhã as crianças são mais calmas. De repente ele pega uma turma mais legal. Vamos fazer essa mudança. E aí ele tem um amiguinho novo, que desde que a aula começou, ele vem me contando. Mãe, nossa, meu amigo é muito acelerado. Meu amigo, ele é muito raivoso. Ele fala raivoso. Meu amigo é muito raivoso. E eu, filho, mas será que ele não tá precisando de ajuda? Mas a professora mandou ele ficar quieto, aí ele ficou, mas ele tava... Enfim, algumas semanas atrás, meu marido foi buscá-lo na escola, Augusto chegou em casa chorando. E a gente pediu pra ele contar o que tinha acontecido e ele explicou que esse amigo tava enfrentando muito a professora
A professora deu, né, aquela bronca, fez ele ficar quieto para ela poder continuar dando a aula, porque, né, os professores também têm um currículo imenso de matéria para passar para essas crianças. E essa criança ficou muito consternada. Então ele olhava para o lado e via o amigo ali estribuchando de raiva, sem acolhimento, porque a professora não tinha, não sei nem se o preparo ou até a possibilidade, porque é uma professora só com todas as crianças, né? De acolher aquela criança. E o Augusto olhava e aquilo estava incomodando ele, ele olhava e aquilo estava incomodando. E o que ele fez? Ele fez um desenho da professora e escreveu: o que você está sentindo? O que você gostaria de fazer? Alguma coisa assim. E entregou esse desenho pro amigo. O amigo, assim que recebeu o desenho, começou a riscar a professora inteira. E aí a professora percebeu, perguntou o que era aquilo, e quem era responsável por aquilo, e ele falou: eu e o Augusto. E foram os dois parar na diretoria, né? Foram parar na direção. E aí eu sou chamada na escola, tá aqui o desenho. O Augusto, eu falei, como que ele reagiu? Ele ficou muito preocupado. Ele jamais imaginava que o amigo ia dizer aquilo da professora, que odiava a professora, que tava rasgando ali a professora, enfim. Ele ficou assustado com a reação do amigo e ele ficava o tempo todo repetindo pra mim que não era aquilo que ele queria. Mas ele não pensou, né, mãe? Ele não raciocinou como que aquilo ia se desenrolar. Então, ele provocou essa situação. E ele precisa entender que ele é responsável por essa situação, né? Ele provocou, ele instigou o amigo. Então, ele é coautor do crime ali. E aí, eu peguei e falei, mas vocês conseguem entender que o Augusto, ele estava sofrendo, vendo o amigo sendo injustiçado, o amigo precisando de um acolhimento, e ele é uma criança de 10 anos que, de uma forma inadequada, pode até ser, ele tentou acolher o amigo dele. Só que essa criança não está recebendo o acolhimento adequado. Seja, não sei quem é a família, é uma criança nova, não sei, nunca nem vi, não sei identificar. Mas eu falei, a gente não sabe o contexto da família dessa criança, mas dentro do contexto escolar, essa criança está precisando de ajuda e, de repente, não foi acolhida. Eu falei, você consegue... E aí tem a questão também das habilidades sociais, que é outra questão do lado B. O meu filho, por exemplo, ele não tem habilidade social. Então, ele não percebe que ele está se envolvendo num problema. Ele não percebe se a pessoa está sendo sarcástica com ele, se a pessoa está sendo tendenciosa, oportunista. Ele não percebe. E aí, ele vive se metendo em confusão e ele não tem a menor noção daquilo que ele se enfiou, do problema que ele se enfiou. E isso deixa a gente de cabelinhos brancos. Gente, é muito complexo. É complexo, mas o que eu penso? Eu penso que esse despreparo todo é justamente por falta de informação e porque também nós somos fiéis ao que a gente aprende lá atrás, né? Então, há 20 anos atrás, eu aprendi que superdotado era aquela criança que era inteligente em todas as esferas existentes no mundo, né? De matemática a artes, né? E a gente hoje entende e sabe que não é bem assim. Então, essa criança, ela acaba sofrendo as consequências do que a gente aprendeu lá atrás, né? E como desmistificar tudo isso e como mudar as escolas. O que vocês pensam, assim, né? Vocês que estão nesse mundo, o que faria diferença? O que faria diferença hoje, Paula, nas escolas, por exemplo? Para que essas pessoas pudessem, de fato, ser quem são nesses ambientes? Eu acho que informação, né? Desde o ano passado a gente tem a lei sobre superdotação, que na semana do dia 10 de agosto a gente comemora a Semana da Superdotação em Londrina, e não é uma data de comemoração, é de
de realmente levar informação para as pessoas. Conscientização sobre a superdotação. Então, eu acho que levar informação àquele profissional. Só que também aquele profissional precisa estar aberto para essa mudança acontecer. Porque as escolas são muito tradicionais. Elas seguem um padrão muito tradicional e onde os superdotados não se encaixam. E também saber que existem tipos, classificação de superdotados. Nós temos sim aquele que todo mundo fala, aquele que é um dos seus filhos, né? Nem ele, porque gênio é aquele que fez alguma diferença no mundo. Foi reconhecido quando você está jogando gênio numa criança, você está jogando o peso de que ela tem que ser alguém para a humanidade. Sim. E ela não precisa desse peso. Então, ele é um superdotado acadêmico. Acadêmico é aquele que vai bem em tudo, é aquele queridinho da escola. Leila, desculpa, Paulo. Existem 5 perfis de potenciais, né? Dentro de alguns estudos, identificaram esses 5 perfis, que é o acadêmico, intelectual, de liderança, de motricidade e o artístico, né? Igual o da Paula, o criativo produtivo está dentro da parte artística, né? O intelectual e o acadêmico parecem sinônimos, mas eles não são, porque um é você gostar de estudar, outro é você gostar de aprender, né? Olha. Então, muitas vezes, por exemplo, a criança, ela não gosta do ambiente escolar, porque ele não é um ambiente que está desafiando ela intelectualmente, mas é uma criança que em casa lê um monte. Ela gosta de aprender. Que gosta de aprender um monte de coisa, né? Só que esses 2 perfis, eles são onde está a maioria desse conhecimento social. Então, sobre superdotação. E, na verdade, a gente tem mais outros 3. Então, aquela criança... Por exemplo, eu estudei numa escola... Eu estudei a vida inteira em escola pública periférica, aqui em Londrina. E era uma realidade muito diferente de hoje os meus filhos que estudam numa escola particular. Eu me lembro no ensino médio, eu estudar com pessoas que trabalhavam à noite. Então, tipo, eu trabalhava em restaurante e tal, só podia estudar de manhã. E muitas vezes aquelas pessoas ficavam até 3 horas da manhã no trabalho e 7h30 da manhã estava na escola. E eu lembro uma vez que um professor foi brigar com um colega meu porque ele estava sem o uniforme da escola. Mas era um colega com mais de 18 anos, maior de idade, que tinha trabalhado de entregador de pizza até 2 horas da manhã e estava ali se esforçando. E eu não tinha nada a ver com aquela treta. E eu levantei e comecei a dar de dedo na cara do professor. E aí vai a Ileia para a diretoria. Mas por que você está se metendo nessa questão, né? Então, essa coisa de liderança, que é uma das coisas que eu enxergo em mim, ela é muito exacerbada. A questão da motricidade. Esses dias eu estava ouvindo um podcast da doutora Ozenir Ribeiro, que ela é maravilhosa. Eu assisti bastante ela ontem. Ela foi na doutora Ana Beatriz, que é outra maravilhosa. E ela estava falando da Daiane dos Santos. Que a Daiane dos Santos tem as altas habilidades motoras, né, para o esporte. E que teve uma Olimpíada que a Daiane ela acabou sendo desclassificada porque ela não conseguiu lidar com a pressão de que todo mundo colocou. Ela é a melhor do mundo, vamos ver o que ela vai fazer. E ela desabou e ela não classificou. Né? A questão artística, né? Produtiva, criativa, aquela criança que ama brincar de Lego, que gosta de montar, desmontar as coisas, quer saber como é que funciona por dentro, acabou de ganhar o carrinho, abre o carrinho inteiro, né? Ou desmonta o motorzinho da voz da boneca, né? Eu já vi muito isso. Ou que ouve música, é o perfil do Felipe, do meu outro filho, né? Do meu filho caçula. O Felipe, ele ouve música, ele pega a guitarra, ele tira a música. Né? Teve um episódio, ele era pequenininho, eu tava falando pra ele sobre música brasileira e coloquei Preta Pretinha, dos Novos Baianos, pra tocar. Foi um trajeto curto de carro, nem ouvimos a música inteira. E alguns dias depois, o Moraes Moreira tava na televisão, a televisão tava ligada lá em casa, e ele chegou pra mim, ele tinha uns 5 anos de idade, ele falou: mãe, tá tocando Novos Baianos na televisão? Nossa. E eu assim, imagina, filho, Novos Baianos acabou faz muitos anos. E fiquei, mas por que ele tá me perguntando isso?
E aí eu me toquei que Moraes Moreira era dos Novos Baianos e era o cantor de Preta Pretinha. Eu fiquei, caraca, Ele meu. identificou pela voz. Pela voz. Então, assim, passa desapercebido no dia a dia se a gente não tem esse olhar atento, sabe? E se você começa a observar essa intensidade na vida deles e deixa ao Deus dará, né? E se a gente não cuida disso, aí vem o ser humano ansioso, deprimido. A doença do século, né? Exato. Mas a doença do século, ela vem, né, por conta de alguma questão que aconteceu nessa primeira infância, que não foi cuidada, que não foi olhada, né? Essa criança que não foi acolhida. Então, a importância de olharmos de fato, né? E eu ouço muito, nossa, mas agora tem uma epidemia de autistas, tem uma epidemia de TDAH, uma epidemia... Gente, por que se fala nisso? Porque graças a Deus a gente está avançando, a ciência avança, né? Os diagnósticos ou as identificações, elas começam a acontecer. E você que passou uma vida inteira sofrendo por conta de não se enquadrar em lugar nenhum... Hoje tem nome, tem identificação, se né, identifica. Eu acho que a palavra é essa que Identidade. você falou, acolhimento, né? Acolher aquele ser humano. Porque por mais que aquele seja aquele estereotipo, ele é o gênio, ele é muito bom em tudo, mas ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas particularidades, ele continua a ser uma criança, ele continua a ser um adolescente, ele vai entrar adolescente. Imagina, todo mundo fala, a adolescência é uma fase difícil. Sim, é uma fase difícil. Só que a gente entra com tamanha intensidade para aquele mundo que isso se torna muito amplo, muito mais difícil do que deveria ser. E se a gente não preparar, não chegar com essa identificação mais cedo, aquele ser humano está sendo tirado dele aquele direito, porque eu acho que é um direito. É um direito. Nenhum de nós temos esse direito de tirar daquela criança a identificação. Nem como mãe eu tenho esse direito de tirar dos meus filhos como seres humanos. Ô, Paulo, é importante você falar isso, porque muitas famílias escondem, né? No sentido assim, eu não vou falar que o meu filho tem altas habilidades ou superdotação, porque ele vai ficar se achando, ele já é talvez muito inteligente, e aí ele vai ficar se achando, é melhor ele não ficar sabendo e poda essa criança de saber como ela se identifica, como ela é de fato. O que você falaria sobre isso? Exatamente, porque essa criança, ela sabe que ela é diferente. Quando você chega e fala... Quando eu fui contar para o meu filho de 6 anos, ele falou assim, mas eu já sabia. Mas ele precisava... Agora eu tenho uma identidade. Agora eu sei. Você trabalha isso com aquela criança. Dentro daquele... Porque a criança superdotada tem sobreestabilidades. Ele vai ser uma criança muito inteligente, mas ela vai chorar e vai fazer uma berra que uma criança pequena faz. E eu preciso lidar com isso. Eu preciso me lembrar que essa criança não é um mini adulto. Eu preciso lembrar que é uma criança. Então, tudo isso faz a diferença. Essa criança tem esse direito. E esse pai, eu acredito que nenhum pai faz isso por maldade. Mas, por todos os estudos que a gente tem agora, eu acho que aquele pai termina errando. No querer preservar a criança, ela termina errando. Porque a partir do momento que você dá essa identidade para aquele ser humano, você está falando, você é diferente. Agora você vai ter que aprender a lidar com o mundo, com o redor do mundo. E se impor, né? Se colocar no mundo. Então, olha, me desculpa por eu ter agido dessa forma, mas eu sou assim. Que é uma coisa... E isso vem também muito de uma... Eu abordo muito isso lá no Instagram, que é a questão da invisibilidade da infância. A criança, ela não tem direito, ela não pode ter opinião, ela não pode fazer... Se eu derrubar esse copo aqui agora, você vai falar pra mim, imagina, Ileia, foi um acidente, vamos limpar. Agora, se de repente uma criança vira esse copo... Você não prestou atenção, como que você fez uma coisa dessa? Então, a gente tende a invisibilizar muito o direito da criança. Sim. Então, você não tem direito de ser, você não tem direito de opinar, você não tem direito de querer nada, né? Lá em casa, por exemplo, a gente tinha um impasse muito grande com a hora do banho.
Porque não quer entrar no banho, depois não quer sair do banho. E aí fica aquela briga, aquele cabo, né? E aí a gente, sabendo o que eles têm, essa intensidade do querer, a gente cria outras abordagens. Estratégias, né? Estratégias pra Por lidar. exemplo, a gente fala que entre o autismo e a superdotação tem uma linha muito tênue. Por exemplo, nós temos superdotados que têm sobreexcitabilidades auditiva. Então, é aquele que vai ficar... É só ele pôr o dedinho na orelha que aí o profissional já fala, é autista. Temos os superdotados que têm sobreexcitabilidade sensitiva. Então, etiqueta de roupa. Texturas de roupa. Calça jeans. Assim, são raros os superdotados que realmente eles preferem uma calça jeans. Na maioria, isso termina sendo uma regra. Outro dia eu fiz uma postagem no meu Instagram falando de uma pessoa andando assim, dura, com a calça jeans, e choveu gente superdotados falando, olha... A questão da seletividade alimentar, né? Lá em casa, o Augusto, ele tem essa questão com a seletividade alimentar. Ele fala da textura... Ele come um alimento que é crocante, ele come um alimento que é macio, mas determinado alimento não vai de jeito nenhum. E a importância de respeitar isso, né? Entendendo que, gente, é ele, né? Ele tem o direito, né? De sentir, de gostar, de não gostar, né? E às vezes é muito fácil. Em vez de você ficar insistindo pra criança... Igual o Felipe, ele tem essa questão do barulho. Ele se assusta muito. Ele não gosta de recreador, por exemplo. Por quê? Porque recreador grita e ele assusta. Nossa, mas seu filho toca guitarra, Ileia. Você tá sendo meio permissiva com ele, eu acho. Dele dar os chiliques dele. Não. A questão é... A guitarra, o show de rock é um barulho esperado. Eu não consegui assistir um filme no cinema completo com o Felipe até uns 3, 4 anos de idade. E a gente só conseguiu porque o meu marido, que é músico e é engenheiro civil, tinha um monte daqueles protetores de pedreiro mesmo, sabe? Você compra num depósito de material de construção. Custa R$2. Falou, vamos no cinema? Eu vou levar isso aqui. Pegou lá no espólio lá da construtora que ele tinha, trouxe, colocou no ouvido do Felipe, acabou. Foi a primeira vez que a família foi no cinema e assistiu um filme completo. Eu acho que é o acolhimento mesmo. Por exemplo, temos casos de muitos superdotados falando de cinema, que eles vão no cinema e às vezes o pai não se informou com o filme, o desenrolar do filme. Aí chega a criança, nós temos uma menininha que agora já é uma adolescente, que ela chegou na mãe e falou, não acredito que você me trouxe para olhar esse tipo de filme tão triste. Então, e aí pode chegar um pai e falar, nossa, que exagero. Porque geralmente a gente tem a tendência de olhar para o sofrimento alheio e medir ele, né? Posso fazer um parênteses só pra contar? Porque eu achei... É engraçado hoje que a gente sabe lidar, mas o filme Esqueceram de Mim. O Augusto, ele fez exatamente isso. Como que vocês acham legal? Essa criança foi largada sozinha. A família esqueceu dele. Ele entrou num desespero por causa da injustiça que acontecia com o menino, que ele não conseguiu achar legal o bandido levando lata de tinta na cara. Nada. Como essa questão emocional, né, é mais latente nessas crianças. E como é importante a gente olhar para isso também. É muito mais... Desculpa. Imagina. É muito mais latente e é uma deficiência do sistema. Porque o sistema, ele não tem nem suporte, nem no público, nem no privado. Nós não temos um suporte psicológico. Todas as escolas deveriam ser obrigadas a ter um psicólogo, um suporte para aquelas crianças. Porque quem lida com aquelas crianças são os pais em casa. E a gente não tem uma orientação técnica. Exatamente. E surpreende sabe o que uma das coisas que mais me chama a atenção são as subidentificações. Então, hoje, se você olhar lá pela OMS, sei lá, de 3 a 5%, baseado em QI, 130, que a gente já entendeu que não é só baseado em QI. Então, se a gente fosse olhar, era para ter 2 milhões de crianças e pessoas identificadas como superdotadas. E a gente tem 25 mil.
no Brasil identificadas. Dentro do... Acho que é no MEC, são 25 mil informações. Ali no MEC, exatamente. Então eu fico pensando quantas e quantas crianças poderiam ser identificadas e não são, porque talvez não tenha esse olhar mesmo, por falta de conhecimento e por todas essas questões que a gente trouxe aqui. Temos a questão da periferia também. Por exemplo, geralmente o professor na escola da periferia, ele vai nivelar, tipo, aquele aluno superdotado, ele tem que ser top, mas aquele que faz construção com papelão, por que ele não pode ser superdotado se os pais são aqueles que fazem a reciclagem? E ele tem acesso, aí onde entra a oportunidade, ele tem acesso àquela oportunidade. E se com aquilo ele está fazendo essas coisas, imagina o que ele não pode fazer com a oportunidade que você trazer para aquela criança. Sim. Mas a gente não enxerga aquele da periferia. A gente não pode generalizar, né? Até tem essa questão no Brasil, o termo ele foi traduzido como altas habilidades e superdotação, até para quem tá achando estranho que às vezes a gente fala, o meu filho superdotado, o adulto superdotado, porque é exatamente a mesma coisa. Uma pessoa com altas habilidades e uma pessoa superdotada é a mesma coisa, são sinônimos no Brasil. Só que aqui tem o estereótipo do superdotado gênio. Então, muitas vezes as pessoas elas se sentem mais confortáveis de dizer eu sou altas habilidades, meu filho é altas habilidades, para que não venha essa cobrança. Mas ele não é o melhor aluno, ele não é o mais inteligente. Mas a habilidade não é um termo muito apropriado, porque a habilidade de qualquer pessoa que se esforce, ela pode adquirir. E enquanto na superdotação, essa habilidade ela é nata. Sim, é genética. É uma questão herdada ou que aconteceu ali, mas é uma questão genética daquela criança. Exato. Né? Mas a gente tem, às vezes, assim... quando o Instagram, né? As redes sociais, elas trouxeram muito isso. Quando a gente vê, por exemplo, aquele pedreiro que... sozinho ele concluiu por um processo ali que ele otimizou algo de uma obra, ou aquela cozinheira de mão cheia que nunca fez uma cordon bleu na vida e deixa um monte de chefe no chinelo, que podem ser pessoas, né, que a vida às vezes não deu oportunidade, que não foram identificadas, mas que estão mostrando a sua superdotação dentro daquela oportunidade que ela teve. E se a gente não dar a oportunidade, a identificação, nós perdemos talentos. O Brasil é um dos países que mais perde talentos, porque ele não investe. E além disso, esse superdotado, ele vai perder essa vontade de querer continuar. Que nem hoje... Eu mesma me declarava uma pessoa contra títulos. Títulos universitários, títulos... Hoje eu fui obrigada a voltar ao técnico de enfermagem, que hoje estou cursando. Eu passei pela EJA. Na EJA eu tive que ouvir que superdotados não frequentavam EJA. Mas temos uma grande quantidade de superdotados que frequentam a EJA justamente porque eles não aguentaram sobreviver. E evadiram as escolas. Lá temos superdotados, mas eu tive que ouvir que não existia, porque, não, uma educação que aquela pessoa não conseguiu se desenvolver dentro da escola, ele está lá. Mas não, às vezes o sistema não ajudou ela. Sim. E os títulos, realmente, a gente tem que ter... No mundo são importantes. Sim. Mas na minha visão era, para que eu preciso disso? Sim. Se já aquelas pessoas que tinham títulos não cuidaram de mim. Sim. A importância, né, de você de fato acolher e de você olhar para cada indivíduo como ele é. E isso traz muitas reflexões, eu acho, né? Será que vale a pena você insistir em determinada escola para o seu filho que de repente não tá olhando para ele, né? E que não tá conseguindo trazer para sua criança o que de fato ela precisa? Porque às vezes a gente tá tão preocupado com resultado, mas resultado do quê? Né? Eu acho que é importante refletir. A gente tem um grupo, né, de pais aqui, a gente tem o GAS, né, que surgiu a partir dessa questão é o Grupo de Altas Habilidades e Superdotação, daqui de Londrina. E a gente fica nessa troca. A questão é que hoje, pelo menos aqui na nossa cidade,
é trocar 6 por meia dúzia. Às vezes eu tô paquerando uma escola que eu tô vendo uma mãe que tá saindo de lá. Existe um movimento muito grande das famílias tenderem a ir para o município por causa das salas de recurso, né? É por lei garantido as crianças, as salas de recurso, mas elas existem no estado, no município, e não existem na rede particular. E a gente não sabe como cobrar essa existência, porque não existe uma unificação da rede particular. Sim. Então, é muito complexo. A gente vê as famílias migrando da rede particular para a rede pública, porque na rede pública já há um nível de formação dos professores, onde, de alguma forma, isso é tratado dentro dessa formação desses profissionais. E ainda assim vem muita crítica, vem muita, né? Tá muito aquém daquilo que a gente precisava que fosse. Dá pra falar por mais 5 horas. Dá pra falar muito sobre esse assunto. Eu queria que vocês deixassem aqui os canais de vocês, para de repente um pai, uma mãe que se identifica, para que eles possam trocar com vocês, enfim, e também entender mais a fundo, de repente, quem que eu procuro, onde eu vou, né, Paula? Como é que as pessoas podem procurar você ou seu marido, que também é um estudioso da área, né? Fala aí pra gente. Assim, eu tenho somente o Instagram, né? @coneglian Paula. A gente vai colocar aqui embaixo. Isso, e aí... E também nós temos o grupo GAS, que ele foi criado a partir que fomos atrás da criação de uma lei para a Semana de Conscientização. Da Lei Municipal de Conscientização sobre a Legal. Tem um ano que tem essa lei, então, municipal. Isso. E antes disso, nós temos o Grupo Gema, que é um grupo de WhatsApp, onde discutimos coisas um pouco mais particulares. E qualquer um pode entrar nesse grupo Gema? Como é que é? Somente pais que estão pais que têm filhos no município e já frequentando sala de recursos, ou no estado, ou com identificação. Por que esse cuidado? Porque às vezes entra um pai que ele quer que o filho entre, que o filho seja superdotado, e aí nós entramos a questões bem profundas, né? Sim, ok. Então o Gema precisa ter a identificação e estar no município. O Gema tem esse cuidado. O GAS tem Instagram, né? Isso. O GAS tem Instagram. Ah, legal. Vamos disponibilizar aqui o do GAS também. Pode falar. E também meu marido escreveu um livro, ele chama O Menino do Quarto. É um livro que fala sobre a identificação. Ele é feito em cartas direcionadas para os pais, para os professores. Então, quem quiser procurar também, ele tem um Instagram, @Menino do Quarto. Legal. Vamos deixar todos esses Instagrams aqui na descrição desse vídeo. E Leia, quem quiser te procurar? @multiversomãe, porque a gente trata de vários universos da maternidade na infância. Tem o destaquezinho lá, acho que já tá no 2º destaque sobre altas habilidades. E é um dos assuntos que eu mais recebo mensagem, que a gente mais troca informação. Gente, eu só posso agradecer mesmo de coração a disponibilidade de estarem aqui falando sobre um assunto tão urgente, tão necessário. Eu, assim, desconhecia, mesmo querendo falar sobre, sabendo da importância. Pra mim, abriu-se um universo, sabe? Eu de fato desconhecia a maioria das coisas que a Maria e que vocês trouxeram hoje. Então, que a gente possa disseminar esse tipo de conteúdo para que mais e mais pessoas possam ser ajudadas. Eu acho que esse é, de fato, o objetivo. Então, assim, muito, muito obrigada. A gente que agradece, Leila. Obrigada por abrir esse espaço. É uma discussão que a gente precisa mesmo levar, assim, para o social, para o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. As famílias dos superdotados agradecem por essa divulgação. E as crianças que não têm identificação, né? E todo pai que está assistindo, que por favor procure, né? Ajuda, porque essa criança, até essa criança que mora dentro daquele adulto, Sim. está precisando de uma ajuda, né? Sim. Muito obrigada por essa abertura. Eu que agradeço muito. Gente, que assunto, hein? Meu Deus, daria pra ficar aqui horas e horas ouvindo essas mulheres. E que delícia poder, de alguma maneira, contribuir com uma informação de tanta qualidade. Eu queria agradecer ao meu intérprete de Libras, o Gabriel. Queria agradecer ao For You Studio, toda a equipe do Leila Donária, que me ajuda todos os dias a levar conteúdos de relevância como esse. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!